Está começando agora mais um programa, podcast Alvo Certo. Eu, Gabriel Gomes, evangelista, juntamente com meu amigo Samuel Moura. Estamos aqui para trazer dois convidados especiais. Convidados esses, amigos nossos. Convidado especial. E convidados top, ó, não saia do teu lugar, já entramos já, fica aí, segura aí. Aguarda que voltamos. Voltamos agora e estamos com dois convidados aqui top de linha. Você de verdade. Você quer apresentar ou apresenta? Não, apresenta aí, pelo amor de Deus. Não, hoje você tá com a oportunidade, você fala demais. Então deixa comigo. Fica lá, fica à vontade, vai. Do seu lado, meu amigo, do seu lado. Não, por que você não começa do seu? Eu vou começar do seu. Tá bom. Aí você fala do daqui. Beleza, vamos Pode lá, ser? combinado. Do seu lado, meu amigo, tá o nosso amigo, pastor de igreja, Eu quero ver se ele vai acertar o nome nessa. Davison Campindelli. É isso mesmo? Quase. Quase. Foi na trave, Quase. faltou. Vamos falar só o Quase pastor Davison. falou em mistério. Virou. Esse nome dele é diferente. Ele fez um Posso falar? Posso falar? Davison Campidelli. Acertei? Ele fez a lição Melhorou. de casa. Eu ia falar fez a de lição novo. de casa. É que vale duas vezes, na segunda vez. Pode apresentar, fica à vontade. Você já tá com a Não, agora fala oportunidade. do outro. Vamos falar do outro. Agora, do teu lado, rapaz do céu. Quem está em casa assistindo já deve estar imaginando, já deve estar vendo aí pela TV, já deve falar assim, aquele ali eu conheço, aquele já foi apresentado lá, já é figurinha carimbada. Né? Mas tá lá também? Tá lá também. Hoje vai ser um assunto top pra tua vida. Mas do teu lado tá quem? Não, Calma, pera deixa aí. eu apresentar. Não, um minutinho. Eu vi esse rapaz pregando. Ele fala, e ele pregou uma Qual vez lá na... deles? Esse? Não, primeiro aqui. Ah. O que você tá trazendo agora. Depois eu falo do Davison. Tá. O... Ô, Glória. Eu vi ele pregando e ele trouxe uma saudação. Isso em mais ou menos uns 6 anos atrás. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo. Amarrava cachorro com linguiça aquele tempo Não, ainda. era aquele tempo. Não tinha celular bom, não. Ah. E eu vi esse rapaz pregando e eu tive o prazer de poder ouvir ele pregando pela primeira vez. Eu vendo. E eu guardei a mensagem no meu coração. Eu vou até escrever. Apresenta ele. Não, ele vai querer fazer currículo do Não, homem. apresenta eu vou anotar ele. aqui. Porque Vai. foi 6 anos atrás, Fala o até esboço, agora. o esboço. O esboço. Vai, Do solta. que ele pregou, você lembra? Vamos ver. Cara, não lembro não. Então você não estava no culto. Não lembro não. Apresenta ele. Pastor Sérgio Palauro. Ô, Ê! Aí é forte, Cadê as palminhas? Aê! É isso aí, meu amigo. Pastor Sérgio está conosco, juntamente com nosso amigo Pastor Davison. São presidentes, pastores de igreja. E é um prazer enorme estar recebendo eles aqui. A satisfação é nossa, né, por estar contando com vocês essa noite aqui, juntamente conosco, né? Quem está em casa, né, nesse momento, já está na expectativa qual será o assunto. E o assunto é importante nessa noite, porque vai criar expectativa de quem está em casa, talvez o que passou, o que vivenciou, o momento ser interessante, e nós vamos entrar em base bíblica sobre isso. É isso, Fica à vontade, fala. Demorou. Nós queremos falar hoje sobre a fé. Assunto forte, né? É um ponto bem... É 2 letrinhas. Mas para falar, você tem fé ou não? Meu Deus do céu. Tem. A fé a Bíblia diz, e ela é bem enfática em dizer, de que a fé, ela pode muito seus efeitos. E nós trazemos 2 pastores aqui, são pastores considerados mestres em teologia, conhecem muito de Bíblia e eu me inspiro Isso é muito muito, importante. me inspiro muito neles. E eu já tive vários processos que eu tive que passar, varão, para poder usar a minha fé, para poder trilhar esses caminhos em que eu trilho e sigo até hoje. E nós trouxemos os senhores para poder os senhores nos apresentar e falar com o povo que está olhando as maravilhas que Deus já fez na vida dos senhores. Principalmente através da... Palavra. Não da fé. Da fé também. Oxi. Dos dois juntos. É. Os dois juntos. Sem fé? Não é impossível agradar a Deus. Então vai lá. Com que você quer começar assim? Você sente mais à vontade? Já que você apresentou todos eles, Não. já falou mais à vontade? Vamos conversar com o nosso pastor Davison. Tá bom. Pastor Davison, meu amigo. Deus, ele tem transformado muito a sua vida. O povo muitas vezes não conhece da onde Deus te tirou e na onde você está colocado seus pés, aonde Deus confiou a obra em suas mãos. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, como que Deus ele operou na sua vida. Converse conosco aí. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por este convite honroso, podendo ser assim dizer, de poder estar aqui com você, o Gabrielzinho, o Samuel que está iniciando. Deus tem levantado ele aí neste período. E como é bom poder ver vocês desenvolvendo ministerialmente. E o maior
desejo do meu coração é que isso seja por muitos e por muitos anos na vida de vocês. Amém. E que Amém. Deus abençoe poderosamente. Queridos, falar de fé para alguém que nunca vivenciou uma vida evangélica no período de criança, infância, parece até ser um pouco meio estranho, porque meus pais nunca foram de ir para a igreja, meu pai e minha mãe nunca foram de visitar nenhum tipo de religião. Então, assim, nós éramos muito neutro quanto a isso. E quando eu saio de casa com 15 anos para correr atrás de um sonho, com 15 anos de idade, eu já tive a oportunidade de sair de casa, de correr atrás do meu sonho, de ser um jogador de futebol. E quando eu chego na cidade de São Carlos, tudo começa a mudar. Deus começa a se apresentar para mim. E aí se apresentar para alguém que não conhece. E aí a gente olha para a palavra de Deus e eu me identifico muito com Abrão. Vivia em um meio de um ambiente que existia vários deuses. Que a cada deus que acontecia alguma coisa, eles se levantavam como um deus. E aí Deus, o verdadeiro, se aparece dizendo, olha, Abrão, eu tenho algo para você. Você imagina, para Diferente. imagina para um adolescente, não vou dizer nem um jovem, porque um jovem para mim é chegando nos 20 anos. Na minha época, grupo de jovem era 20 anos. Hoje em dia, fala jovem, tem criança de 11 anos, de 12 anos de jovens, né? É isso mesmo. Eu Então, acho que só eu tô ficando velho. eu vai. peguei uma época ainda bacana de jovens que os jovens lá era 20 anos para cima, não tinha, era bem diferente. E aí Deus começa a se apresentar e começa a revelar algumas coisas. Naquele momento você começa a ficar trêmulo, dizer o que está acontecendo, né? O que aconteceu? Por que Deus agora resolve aparecer para mim? Porque você jogava bola Eu e jogava bem bola mesmo. e eu estava no melhor auge da minha, vamos dizer, da minha carreira, né? Sim. Com 16 anos eu me profissionalizei. Com 17 comecei a rodar para lá e para cá. E aqui no São Carlos, quando eu cheguei, foi a minha melhor fase. Proposta para a Europa, proposta para Ponte Preta, Guarani. Na época o Guarani estava, acho que na segunda divisão. Sim. Ligaram pro meu pai e falaram, ó, pode pedir as contas, vende tudo parar de e vem trabalhar. para cá porque o menino é nosso. E aí no meu melhor auge, Deus se aparece e diz, não é o que eu tenho para você. Difícil escolha, hein? E aí? Imaginou? Por isso que nós falamos, o assunto é forte sobre fé, né? Você acreditar no impossível e você pensar, falar, será que vai dar certo? Largar tudo, talvez uma escolha, e você fala assim, não, então vou botar. Você colocou assim, eu tenho que colocar fé para acontecer. Ou não, Na verdade, assim, como você ter fé de algo que você não conhece? já começa por aí, né? Você fala assim, como assim? E aí? Só que a convicção é tão grande de quando Deus fala. A convicção é tão real que até o mais ímpio, que possa assim se dizer, o mais ímpio de todos, ele se rende à voz de Deus, do Criador. Porque é o Criador conectando com a criatura. Isso é muito importante, nossa. Então, ou seja, quando aquilo ali chegou para mim, a oportunidade, eu não pensei uma vez, eu abracei. Se você parar para analisar, a melhor fase da sua vida nem foi aquela. Não é essa foi. que você está vivendo agora. Hoje. Na verdade, o período que eu vivi ali, a gente identifica como algo bom, algo grande, lindo. Fala, não, eu vou ser jogador. Até E saber- qual que é o pensamento de uma criança que sai de um bairro de periferia, né? de favela? É um sonho. É. E o meu sonho, na verdade, era o quê? Ver a minha família bem, o meu pai bem, minha mãe bem, você poder dar um carro para sua mãe, dar uma casa para sua mãe e falar, mãe, ó, eu tô te dando de presente. Eu acho que para quem vem de um bairro pobre, de um lugar, Mais né, humilde. humilde, esse é o desejo do coração. Na verdade, o sonho é seu, mas é para que todos à sua volta se fique bem. E aí, quando eu chego em São Carlos, eu passo por essa experiência, por essa convicção. E aquilo ali inflamou meu coração. Inflamou. E aí eu fiquei entre a fé e a razão. Por quê? Porque eu queria ser um jogador para poder abençoar a minha família. Dar um futuro bom para eles. E a razão é o quê? Não, Deus falou comigo. Eu tenho certeza. E aí eu preciso fazer o quê? Tomar uma decisão. Preciso fazer alguma coisa. Foi difícil. Foi. Só que Deus, ele é tão lindo que ele cria
circunstância. Assim como ele fez com Abraão, dizendo, sai da terra da tua parentela. Para mim, naquele momento, eu nem precisei sair, porque eu já estava fora. Olha como é que Deus trabalha. Deus já tinha me tirado da minha parentela, Ele porque já tinha tirado com propósito. se eu tivesse lá, talvez eu não teria me rendido a ele. Mas ele me tirou, me trouxe para uma terra estrangeira e disse, eu vou me revelar a você. E você vai viver algo diferente. Agora, é mais ou menos assim, a oportunidade está nas suas mãos. Faz o que você quiser. E aí eu fiquei com aquele negócio dentro de mim. E aí eu fui, depois de uns 10 dias, eu fui para um jogo treino lá em Água Vermelha. E aí nós fizemos um jogo treino lá, não deu 20 minutos de jogo. Foi lançada uma bola cruzada para mim, eu saí correndo sozinho, pisei num buraco, meu corpo inteiro girou. Eu até brinco, falo, o anjo veio por trás, deu um carrinho. O senhor falou, vai lá e tá no meio. Não deixa ele voltar. Foi mais ou menos isso. Ou vem ou vem. Ninguém entendeu como que eu machuquei sozinho. Rodei o corpo assim em cima do joelho. E depois daquele dia ali, foi aonde que eu comecei a me quebrantar mais. Por quê? Porque eu queria buscar os porquês. Senhor, o senhor já tinha falado comigo, e eu entendi. Mas assim como a gente via na televisão, o Zé Roberto, que era um jogador evangélico, pastor, Kaká, eu disse, senhor, por que eu não posso ser também um jogador e, né, um cristão? Mas é difícil. É complicado. É muito difícil. São escolhas que às vezes a pessoa tem que colocar e às vezes é isso que você disse. Entre a fé e a razão, você tem que ter um ponto que você tem que escolher o que será bom para você. Eu não vou falar dele, porque se fosse falar de jogador, ele só joga na várzea e olha lá sabe o que ele joga. Né? Então, eu sei que não sei se jogou tanto assim também ou não. Já joguei um pouquinho, né? Se eu for falar pro seu tanto que era aquelas bolas capotão do seu tempo, né? Isso é passado. Mas foi bom, a gente acaba aprendendo que a gente tem que ter fé e acreditar. Não sei se você foi jogador. Não. Não, nem jogou com ele. Não. Na verdade, a gente participou de algumas vezes de Brincadeiras. reuniões aí entre amigos, mas joga muito. É, Joga muito, eu afirmo. afirma, né? Até Afirma. porque a sua fé não é igual a dele, não, né? Não, É que a dele é com café, né? não, isso aí é... É. E o pior de tudo isso é que quando você para e você vem para Cristo, e aí você continua ainda brincando, né? E toda brincadeira sempre tem alguém que já jogou também, que conhece alguém que jogou, que conhece alguém que jogou. E todas as vezes que eu ia jogar, oportunidades vinham para mim, dizendo, rapaz, o que você está fazendo aí? Trabalhando dentro de uma empresa. Vai jogar bola, rapaz. Vai isso, vai aquilo. Às vezes eu jogando o campeonato de várzea, até um dia que eu disse, Deus, o Senhor me tirou de lá, eu não quero mais voltar aqui. Eu não quero ter prazer e nem desejo de estar dentro de um campo. Não porque é pecado, mas é porque o Senhor tem um propósito comigo. O Senhor me trouxe para isso. E aí foi aonde que a gente fala sobre a fé. A fé é o quê? Você acreditar naquilo que a voz fala com você, que te guia. Eu lembro isso, eu vejo o livro de Hebreus, né, capítulo 11, deixa bem claro, né, que a fé é o firme fundamento, né, das coisas Que não... e se espera. Mas é a prova das coisas que a gente, talvez, tem muita gente que não tem fé e não acredita naquilo, no impossível, nem realmente. Para você, o que seria ter fé e acreditar num ponto básico? Não precisa olhar para ele, não. Pode olhar para nós, fica à vontade. Achei que o Davi ia... Eu já estava empolgado, já ia já Não. aqui, já... Não, aqui está no mistério. Essa água aqui é benção. importante. Não, tomou um pouquinho da água já. Antes de mais nada, um prazer, uma satisfação. Estou aqui hoje como Eliseu, né, deitando água na mão de Elias. Vou colocar um pouquinho mais perto aí para... Isso, obrigado. Isso. Estou aqui que nem Eliseu, né, deitando água na mão de Elias. Prazer acompanhar o pastor Davison, rever a pessoa do Samuel. Né? Gabriel, a gente já também Sim. aí já. Prazer, né? Prazer Satisfação é não. nossa. Cara, depois daquela dos 6 anos atrás, meu Deus do céu, Nossa, imagina o essa que aí rolou foi- de lá Tem pra coisa cá. que marca. profundo. Tem coisa que Os marca. É, Esse aí ele foi- lembrou, só não lembrou da mensagem. Tem mas coisa tudo que bem. marca. E assim, ouvindo o Gabriel falar a respeito de 6 anos atrás, não é a primeira vez que eu ouço alguém falar, Sérgio, já te vi, né, em uma determinada situação pregando em tal igreja assim, e Deus te usou para falar comigo e através da palavra, né, porque não é o pregador, é a palavra, né, e a gente fica feliz de saber que, né, por onde a gente passou alguém ouviu, né, e deu crédito para aquilo Isso é muito que importante. foi falado. Isso é bom. E ouvindo vocês falar a respeito de fé, eu vou pegar o gancho aqui a respeito de Abraão, que é o pai,
né? Conhecido biblicamente aí como pai da fé. E Abraão, ele nos ensina muito, porque eu vejo quando Deus pede para ele, o pastor Davison mencionou a respeito, quando Deus fala para ele sair da parentela. E eu vejo quando Deus faz para ele um pedido, pedindo filho, o único filho. E eu vejo ali Abraão ensinando para Isaac o que é fé. Porque quando ele é questionado por um jovem ainda, ele diz assim, pai, eu estou vendo tudo aqui. Eu estou vendo fogo, eu estou vendo cutelo, eu estou vendo a lenha, mas se eu conheço o Senhor, né, acostumado a levantar altares ao Senhor, cadê o cordeiro? Para Isaac ali era o principal. E o pai, na visão de Isaac, o pai havia esquecido. E Abraão, ele vai ser bem... Eu vejo o Abraão olhando nos olhos de Isaac. Porque aquele menino ia levar aquilo ali para a vida dele inteira. Isaac jamais, Gabriel, ia esquecer daquele momento, daquela cena e daquele ensinamento. Essa é a palavra. E Abraão olha bem nos olhos. Eu imagino Abraão olhando para ele assim, meu filho, olha só. Algo bem próximo. É, íntimo, né? Deus proverá para si o cordeiro. E aquilo foi crescendo, eu imagino, crescendo dentro de Isaac. Aí você chega no ponto do sacrifício, olha como que Isaac ele creu na palavra e no Deus, porque ali não era só o Deus de Abraão, era o Deus de Abraão e também já Deus de Isaac. E quando, no levantar do cutelo, a Bíblia não menciona, não fala que Isaac ele relutou, que ele tentou fugir, que ele tentou escapar, porque quem tem fé fica. Né? Quem tem fé permanece. Eu sou muito disso. Se é para... Já que está na chuva, vamos se molhar. Vamos se molhar, entendeu? Glória a Deus. Eu tenho isso comigo. A gente começou e vai até o final. Vai vir as dificuldades, vai ter os revés da vida? Sempre. Sempre haverá. Sempre haverá. A questão aí é onde está a nossa fé nesse momento. Né? E Abraão disse, quando ele disse para Isaac assim, Deus proverá, a Bíblia diz que os dois, a partir daquela palavra, está na Bíblia e diz assim, os dois caminharam ambos juntos. Coisa linda é você andar com quem tem fé. E se puder, andar com quem tem mais fé do que você. E você tocou num assunto interessante, porque quando fala de fé, meu amigo pastor Davis, automaticamente já dá a resposta de que Deus ele tem 3 maneiras de nos responder. A primeira maneira é dando sim, não, ou até mesmo espere. Espera. E a fé se baseia muito no esperar. E principalmente nessa geração, nessa última geração aqui, não vou dizer última, mas nessa geração que nós estamos, o tempo parece que está cada vez menor e está tudo uma correria, tudo muito rápido. Os dias estão se abreviando mesmo, como diz a Bíblia, e nós aprendemos a não esperar. Nós queremos tudo do nosso jeito, tudo na mesma hora. E eu não sei se vocês lidam com jovens, com pessoas nessa situação que não sabem esperar, até mesmo nós que não temos muita paciência. Só que nós aprendemos muito na Bíblia. Eu tenho. Né? Eu tenho. Tem? Tenho. A Bíblia nos ensina muito. A Bíblia nos ensina muito que tem que esperar com paciência no Senhor. É uma coisa muito linda que a Bíblia nos fala. Até porque o ponto que você citou, a gente falando com vocês, são pessoas mais experientes, olhando para mim, parece que tem 25, né? Mas vocês mais experientes do que eu. Meu Deus do céu, não estou ouvindo isso não. Segura aí, calma aí. A gente, no alvo certo... Tomar um gole de água aqui antes, pera aí. Você já bebeu toda a água, da próxima você traz coca. Ou suco, ele só bebe suco natural. Eu achei que ia ter coca, café, entendeu? Eu esqueci. Ia ter coxinha, mas coxinha ficou para próxima. Meu Deus do céu, vamos embora. Coxinha. A coxinha ficou para a próxima, né? Quem está em casa já deve estar sabendo sobre a coxinha, então nós vamos deixar. Mas segura aí, não sai do teu lugar não, segura aí. O que eu quero que vocês entender para mim, ponto de vista de vocês, falando sobre fé, porque a gente no alvo certo, o que nós conversamos eu e o Gabriel, a gente quer tirar, não repetidamente, viver o cotidiano de dentro de uma igreja,
viver o cotidiano de dentro de um templo, como vocês são pastores presidentes de um ministério, e vocês têm muitas ideias, muitos planos, eu creio nisso, eu vejo os planos de Deus na vida de vocês, vejo algo acontecendo no que vocês têm feito, né? Eu parabenizo vocês, né, por este trabalho do que vocês têm feito, mas a gente, no alvo certo, o que a gente quer criar cada vez mais, não só desse assunto de fé, mas a expectativa de uma fé, ou de um projeto, ou de algo, né, que aquilo que você criou de jovens, de sair, não viver de ensinar dentro da igreja aquele ritmo sempre, mas o que as pessoas esperam quando olham para vocês como exemplo, como pessoa, como pastores, né? O que os jovens podem olhar, né? Olhando e falando assim, eu tenho fé, acredito, né, que esse trabalho vai longe, eu acredito no pastor Davison, eu acredito no pastor Sérgio. Muitas pessoas querem ser igual aos senhores. E qual é o conselho que os senhores dão para as pessoas que não estão fazendo e que devem fazer para poder... porque elas se espelham muito nos senhores. E qual é o conselho de vocês para eles assim? O que é mais fácil? Você tirar a pedra ou ressuscitar o morto? Fica uma dúvida. Mais fácil tirar a pedra, sem dúvida. Mais fácil. Pelo menos para mim. Não, é o que Jesus pediu para Marta e para Maria. Tirai a pedra. O morto, ele já tá isso morto. ele já estava falando. Esse deixa comigo, a responsabilidade é minha. Era com ele, né? Eu vou ressuscitar. Então, gente, a parte mais fácil sempre vai ficar para nós fazer. O impossível, quem faz, é o Deus. Senhor. Por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aí e a gente pode também complementar falando de um relacionamento. A fé é você crer naquilo que você não está vendo, mas que se espera. Isso. E aí eu olhei para alguém, para essa pessoa, e um dia ele foi espelho para mim. Cada um aqui pode olhar para alguém e dizer assim, comecei a pregar por causa de fulano. Mas, na verdade, você tem um relacionamento com Deus, ele vai fazendo com que você a cada dia vai tendo mais confiança. E a fé é assim, você se relacionar com o Senhor. Não é 1 hora por dia, não é uma vez na semana, é constantemente. Exemplo, eu e o pastor Sérgio, hoje nós andamos juntos, literalmente. A partir do momento que a cada dia a gente vai conhecendo um mais o outro, você vai ganhando o quê? Tendo o quê? Confiança e credibilidade nele. No caso, Com Deus... No caso, você fala assim, vou colocar um pouquinho mais de fé naquilo que eu acredito Porque nele. eu sei quem ele é. Isso é bom. Eu sei quem ele é. E eu sei que eu olhando para ele, ele não vai me decepcionar. Ainda que a gente olhando... Se fosse olhar para você... E a gente olha, a gente relaciona com Deus. E a gente olhando para a Bíblia e vendo tudo que Deus fez. E eu sei que às vezes tem jovens assistindo a gente hoje, vai dizer, mas como que isso eu consigo pôr em prática? Se relacionando, conversando, andando, vivendo com ele. Né? É muito fácil a gente falar assim, eu quero ser o Gabriel. Mas ninguém sabe o tanto que ele anda com Deus. O quanto ele abre mão para andar com Deus. Aquilo que ele deixou de lado para andar com Deus. É muito fácil hoje eu dizer, eu quero o seu sucesso, mas não quero andar pelo caminho que você andou. Eu não quero trilhar pelo caminho que você trilhou. Então, assim, hoje a gente vive pela fé, porque a gente conhece o Deus que a gente serve. E a gente sabe que aquilo que ele falou, está falado. Independente se tudo à nossa volta está dizendo assim, vocês têm certeza. Foi Né? isso, Exemplo. Por isso que ele falou, né? Andaram, né? Caminhando, Abraão e Isaac, andaram Juntos. sempre Juntos. E o filho, por mais que ele é o pai, mas o filho confia no pai por quê? Porque o filho está vendo. Não é porque o pai está falando, mas é que o pai está ensinando ele através das práticas. E no falar do pai Abraão, Deus proverá, aquilo ecoou na alma de Isaac. a preparação. Você quer dizer, no sentido, Isso. né? No levantar do cutelo, dentro de Isaac estava a mensagem, Deus proverá. Por exemplo, eles levantaram de madrugada. Isaac está vendo o jumentinho sendo preparado. Ele dizendo que, opa, eu sei que meu pai vai para onde? Vai levantar um altar. Então ele já sabia para onde o pai estava indo. Porque ele é acostumado a ver o pai fazendo isso. Exemplo. É o exemplo. A fé, então quer dizer que ela dói, ela machuca, porque você imagina a visão do pai.
Ele tá tendo fé, tá acreditando. Só que ele tá montando tudo e sabendo que, no caso, o sacrifício seria o filho. Gabriel, e interessante você falar que só foi uma voz. Deus não apareceu pessoalmente, falou para ele assim, Mas, ó, meu Deus do céu, você fala comigo. É o relacionamento. Imagina. eu conheço essa voz. Trazendo para nossa atualidade hoje, essa voz, para muitos, você acha que muitos acreditariam ter essa fé? Hoje? Não, Não. né? Não. Porque muitas das vezes nós exemplos, existe talvez muitos, né? Eu vejo tantos tipos de pregadores colocando, né? Existe esse tipo de fé, né? A fé natural, a fé sobrenatural, a fé salvífica, né? Mas a gente começar a olhar cada ponto de cada uma delas, trazendo para a nossa atualidade hoje, em muitos pontos nós deixamos faltar, né? E aquilo que tu falou a respeito disso, né? O Deus proverá, é esperar e saber que ter fé que vai alcançar e ter objetivo. Que, na verdade, a fé é da necessidade que eu preciso. Por exemplo, se eu preciso de uma fé sobrenatural, então é essa fé que eu tenho que usar. É eu, meu Deus do céu, fechar os olhos para todas as coisas e crer no impossível, sabendo que Deus vai operar ali. Mesmo que eu haja, no meu ver, que não existe nenhuma possibilidade. Sim, e naquele tempo bíblico a gente pode ver vários exemplos de pessoas que ouviam de Jesus, ouviam falar de Jesus e nascia dentro delas o quê? A fé. E elas viam Jesus. E hoje, você só ouve falar de Jesus, mas você não vê Jesus. Então hoje, as pessoas, né, o ditado popular hoje é ser crente é fácil. Eu não vejo como ser fácil. É muito mais difícil a gente ter fé nos dias de hoje. Porque tudo à nossa volta, ele vai nos prensando, como uma prensa. Imagina, você está aqui e você quer ter fé, você quer viver algo diferente com Deus. E aí o mundo é uma prensa que está aqui, ó, a todo momento querendo te pressionar, te matar. E aí? Como que eu ia dizer para o meu pai, Deus falou comigo e eu vou parar de jogar? Rapaz, você bateu a cabeça, você está maluco, é a sua melhor fase. Deus falou comigo. É forte, Ficaram né? revoltados, todos, dizendo, você não está sem juízo. E naquele dia eu tive a convicção, Deus falou comigo, e se Deus falou comigo, eu vou ficar aqui. E eu fiquei. Foi fácil? Não foi. Fiquei morando de favor na casa de um, na casa de um, na casa de um, na casa de um, sendo jogado aos meus olhos, mas estava sendo lapidado por Deus. Para hoje, onde eu estou, eu parar e dizer, opa, peraí, tudo aquilo que eu passei... Não é mérito meu. Não, graça. Até porque quem está em casa, eu acho que quem está em casa nesse momento assistindo, né, tá ali vendo você falar, vendo o pastor Sérgio falar, né, eu creio que tem alguém muitas das vezes olhando lá e acredita em tudo aquilo no ministério de vocês, acredita. Alguém talvez vai olhar, eu já aprendi com ele, eu já aprendi com ele. E são ensinamentos, aquilo que você falou sobre Isaac, quando olhava o teu pai, via como maior exemplo. Isso, através, ele falou assim, poxa, eu acredito no meu pai é top, ó, o cara tem fé, o cara vai sacrificar, eu vou estar junto com ele. E quem está em casa, está assistindo vocês. E quem está em casa, qual conselho talvez vocês olhando, e daria para quem está ligado ali? Eu falei assim, peraí, olha, você de casa, hoje segue esse conselho, siga essa fé. Para que? Eu falei assim, coisas que eu não faço e que talvez alguém dentro de casa pode fazer. O conselho que eu daria para essas pessoas... Ixi, tem um eu monte, acredito que a primeira delas, eu acho que é assim, é dar essa credibilidade, essa confiança naquilo que você ouviu. Porque tudo aquilo que é verdadeiro, ele vai acontecer. Então, assim, não duvide. A dúvida que é gerada dentro do coração, ela é uma barreira que te impede de viver essa fé extraordinária. Então, toda dúvida, o Senhor ele quer que tire ela. Então, não duvide de quando Deus fale. Né? Mas a gente tem lá na Bíblia vários exemplos, né, de homens que dizendo, Senhor, mas se é o Senhor mesmo, faça isso. Se não é o Senhor, faça aquilo. Né? Mas o Senhor usa essas experiências para mostrar para a gente que a gente tem que ser diferente. Então, eu falo de mim. Quando o Senhor me chamou para algo específico, eu não duvidei. Eu fui de encontro. É como fechasse os olhos e deixasse Ele me guiar. E Ele foi me mostrando. Ele foi me direcionando. Qual o caminho seguir? Qual o melhor trajeto? Qual o caminho?
fazer, E os as caminhos melhores decisões. Isso é Porque tem hora que a gente para em algumas situações que a gente fala, o que fazer? O pastor pregou ontem. Pare, ore, fale com o Criador e pede para Ele dar a resposta. Meu Deus. Não se precipite em querer fazer algo para ajudar o Senhor. Ó, enquanto você está falando, ele está pensando assim, o que eu posso olhar e dizer para um jovem, para alguém idoso, talvez uma pessoa... Quantos anos você tem? Eu? Fazer 26. Quantos? 26. É o nosso caçula aqui, aí. Sou um Se bebê, fosse gente. que ele estivesse assistindo em casa, qual conselho você daria para ele? Até porque ele falou bem de você. Não, Se eu hoje- fosse hoje marcar o dá um currículo conselho. aqui- Hoje, conhecendo, acompanhando mais de perto o ministério do Gabriel, eu aconselharia ele, nunca se aparte da oração. É o ponto-chave, é o alicerce. Nunca deixe de falar com Deus em oração. A nossa geração, ela quer muito ver acontecer. Mas... Falta oração. A gente... Reuniões de orações hoje. Agora eu falo como pastor de igreja. Convoca o povo para orar. Você pode fazer campanha. Ó, nós vamos fazer uma campanha de milagre aqui. Glória a Deus. Aleluia. Né? Vai ter... Quem não gosta? Porta Agora nós aberta. vamos fazer uma campanha de oração. Do idem. Sobra banco. Sobra. Eu aprendi muito, coração. É porque é a chave, né? Sem ela, nós não vamos a lugar nenhum, né? A oração e a fé, elas andam de mãos dadas. Um fator... Eu posso falar? Mas pode. Tá com a oportunidade? Vai. Amém. Passa por dar pro Samuel Moura. Tá bom. Ó, eu me lembro, rápido, para que vocês entendam. Fala rápido que eu vou falar. Por quê? Quando reuni os jovens, e muitos tempos atrás, e de repente os jovens, eu costumo dizer isso, agora aparecendo bastante congresso e trabalho de eventos de jovens, e eu costumo dizer para eles assim, quando você reunia os jovens e alguém chegava na casa deles para se reunir, para conversar, para dialogar, a primeira coisa era sentar em oração, de repente um lia a Bíblia, alguém já entrava naquele tema e de repente já discutia, talvez hoje você está com a oportunidade de louvar, hoje não, a primeira coisa talvez que eu costumo dizer é que quando eles vão se reunir, alguém chega numa casa e fala assim, qual que é a senha do Wi-Fi? Na verdade, os encontros hoje não são espirituais, são carnais. É. Agora você pode falar, você tem Falou uma oportunidade. Quer o microfone? Já tô aqui, ó. Eu dou o meu para você. Fala. Uma coisa que o pastor Sérgio falou bem interessante, e eu preciso de 2 minutos para poder falar isso, né? Aconteceu na minha vida, eu tive que usar a fé uma vez, e eu só louvava, a época que eu louvava, né? Eu tive o prazer de congregar com o pastor Davison, e eu louvava bastante, gostava de louvar bastante, e eu falei, Deus, todos os cantores que louvam têm um testemunho para contar, eu quero um testemunho também. Aí eu orei a Deus e falei, Deus, toque em mim, para ver se eu consigo aguentar. Olha o meu pedido. Passou-se, acho que nem 2 dias, e eu comecei a ficar ruim, fui no médico, e nenhum médico conseguiu achar o que eu tinha. Acho que é por isso que eu não engordo. Eu perdi 13 quilos em 1 semana e meia. Fiquei só uma caveira, eu tenho uma foto aqui no meu celular, depois eu abro aqui e mostro para vocês. Só mais magro que isso. E eu louvava, entrava em mistério, e eu tinha que sentar na cadeira para continuar o louvor, porque eu estava muito debilitado. E quando eu deitei na cama, falei, Deus, eu não aguento mais. Eu quero a morte. Me alcança essa morte, porque eu não estou aguentando mais. Médico nenhum achou que eu tinha. Nada achou que eu tinha. Nada solucionava. Remédio nenhum. Eu estava enjoado de tomar Gatorade. E minha mãe bateu no quarto de madrugada, minha mãezinha, missionária Raimundinha, Bênção do céu. bateu na porta e falou assim, filho, Deus falou comigo que se você orar e pedir com o coração sincero perdão, Deus ele te perdoa hoje. Eu, sem força, pedi na morte, me ajoelhei na cama, todo só o osso, meu Deus do céu, e pedi perdão para Deus de coração sincero. No outro dia, Dá para perceber. no outro dia, as minhas forças foram voltando, varão. Isso é bom. E foi onde que depois eu comecei Ter fé? a começar a ministrar a palavra de Deus. Porque eu não conseguia ministrar daquele jeito.